Muito bem, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos aqui na conclusão. O item que nós vamos estudar hoje é o número 3. Estudaremos a partir do item número 3 para compreendermos um pouquinho sobre os objetivos que Kardec traça para nós dessa importante obra, mostrando ali, o seu verdadeiro propósito junto àquela sociedade e às gerações seguintes como a nossa, Então, nós vimos aqui nos dois primeiros itens, Kardec trazendo aqui algumas reflexões a respeito do entendimento do Espiritismo, a partir daqueles que criticam, mas não estudam, a partir daqueles que traçam ali uma ideia, apresentam uma ideia superficial, sem um aprofundamento. Então ele chama exatamente ali da importância de qualquer tipo de julgamento que ele seja feito a partir de uma análise mais criteriosa. Bom dia, Marião. No item número 2, ele chama atenção sobre o oposto do Espiritismo, o mais perigoso antagonista, que é o materialismo. E então a gente conversou sobre o materialismo da época de Kardec, lá na França, sobre a ideia do materialismo na atualidade, o conflito com outras filosofias que nós encontramos aqui no nosso país também. Então mudou-se o tempo, mudou-se o contexto, mudou-se também os conflitos que surgem entre as diversas filosofias espiritualistas, exatamente por falta de um melhor entendimento, de melhor esclarecimento de todos aqueles que se consideram adeptos de alguma filosofia. Sendo que aqui no Brasil, no nosso país em especial, nós não temos tanto problema com o ateísmo, com a visão materialista, já que o Brasil é um país essencialmente religioso. Então, diferentemente do que aconteceu na França naquela época, em que nós saímos ali de um conflito bastante problemático entre ciência, filosofia e as religiões, e, portanto, a ideia do ateísmo e o combate à religião era muito mais acirrado. Então, mudou-se todo esse contexto de lá para cá. Então, a gente encontra hoje outras dificuldades. Aqui no item número 3, vamos a ele, Kardec diz assim, então: quereis, segundo dizeis, curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Gostaríeis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Então, a gente lembra dessa incredulidade exatamente como fruto daquele contexto em que a ciência acabava ali, o pensamento científico, o pensamento filosófico daqueles homens que se aprofundavam nessas escolas, ou mesmo naqueles que de alguma forma se tornavam opositores das religiões tradicionais, como era o caso ali em especial da religião católica na época, mas também a religião protestante, que nós víamos ali muito presente naquele período. Então, falava exatamente dessa incredulidade, em especial desses que eram mais materialistas. Então ele diz assim: não é a ausência de qualquer crença que temos de atribuir o relaxamento dos laços de família e a maioria das desordens que minam a sociedade? Então, também aqui nesse segundo ponto, de uma forma mais íntima, quando se fala sobre o relaxamento dos laços de família, a indiferença entre as pessoas, surgia exatamente por essa ideia de que a vida consiste apenas naquele pequeno trajeto que cada indivíduo percorre, e no momento em que termina esse trajeto, então todos esses laços se desfazem e as pessoas simplesmente desaparecem. Essa era a ideia da época. E da mesma forma também essas desordens que minam a sociedade. O egoísmo, o orgulho, os conflitos entre as pessoas, simplesmente por falta de qualquer esperança com relação ao futuro. Então, se o presente se mostra sem nenhuma perspectiva de algo diferente no futuro, então as pessoas acabam vivendo o individualismo. Então, na verdade, é o cada um para si. E nem Deus para todos tem dentro desse pensamento. Bom dia, Flávio. E continua: demonstrando a existência e a imortalidade da alma,
O Espiritismo reaviva a fé no futuro, reergue os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousareis chamar a isso um mal? Duas doutrinas se enfrentam, uma que nega o futuro, outra que proclama e o prova. Uma que nada explica, outra que tudo explica e por isso mesmo se dirige à razão. Uma é a sanção do egoísmo, a outra oferece uma base à justiça, à caridade e o amor ao próximo. A primeira não mostra mais do que o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e mostra o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Então, questionamentos que Kardec levanta. Aqui, um ponto importante desse trecho, desse parágrafo que nós lemos, é quando ele coloca para nós aqui, né, que reaviva a fé no futuro, reergue os ânimos abatidos e faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Então, quando nós olhamos para o futuro e vemos, então, a imortalidade da alma, vemos ali todos os elementos, né, que são importantes para refletirmos a respeito do futuro. Por isso Kardec coloca esse trecho no final como conclusão, porque nós já passamos por todos os temas relevantes para que nós entendamos de que futuro ele diz. Se por acaso lêssemos ao contrário, começássemos aqui de trás para frente na conclusão, como sendo a introdução, ele coloca: o Espiritismo reaviva a fé no futuro. Como ele reaviva a fé no futuro? Que futuro é esse? De que forma que eu devo acreditar que existe de fato esse futuro? Quando nós o colocamos na conclusão, nós vamos lembrar então de tudo aquilo que nós lemos anteriormente, a respeito da reencarnação como uma lei natural, da comunicabilidade dos espíritos, trazendo ali cada um as suas experiências, das necessidades de experiências, de provas e expiações que cada indivíduo vai vivenciar para que ele possa então evoluir, vai falar sobre os mundos, vai falar sobre todas as leis, enfim, vai trazer para nós um entendimento do que significa de fato esse futuro. Portanto, então, quando nós comentamos já anteriormente, o indivíduo chega e traz uma pergunta bem objetiva. O que o Espiritismo diz é uma verdade? É um fato? Não se pode responder sim ou não, a não ser com uma visão pessoal, a menos que aquele que pergunte faça essa mesma viagem, faça esse mesmo percurso que aqueles que estudaram o Espiritismo também fizeram. Porque aí sim ele vai conseguir passar por cada um desses pontos e ter esse entendimento, que, como Kardec coloca, são elementos que se dirigem à razão. Então a gente percebe que esse entendimento que nós temos sobre aquilo que o Espiritismo apresenta é uma construção racional que nós fizemos durante todo esse percurso, com todos os estudos, com todas as leituras, com todas as reflexões. E aí então, quando chega alguém e desafia a provar que aquilo que o Espiritismo apresenta é uma verdade, é o tipo de situação que simplesmente não há debate. Porque para que o outro possa compreender, ele precisa fazer o mesmo caminho. Namone, bom dia. Jorge colocou: a existência da imortalidade da alma nos dá força para seguir adiante, para melhorarmos, nem que seja para a próxima encarnação. E esse futuro, né, Jorge, você entender que a reencarnação é uma realidade e não apenas um objeto de crença, isso só se torna possível depois que nós fazemos, então, como eu comentei, esse estudo. Quando nós conhecemos as histórias dos espíritos, vemos ali, né, a lei de causa e efeito, em que o indivíduo tem a causa numa determinada experiência, vivencia o efeito em outra, diretamente correspondente com aquilo que ele vivenciou. Quando nós temos, através da mediunidade, né, um entendimento sobre a vida no mundo espiritual a partir das comunicações que chegam para nós. Então, quando Kardec coloca esse tipo de argumento no final do livro, pressupõe-se que tudo aquilo foi estudado anteriormente. Então, todas as reflexões que nós fizemos, os debates, as comparações, e aí então, quando a gente fala sobre fé no futuro, ela chega para nós de um modo natural. Porque essa fé no futuro, esse entendimento sobre a fé no futuro, parte de uma longa e profunda construção
de ideias e de raciocínios que nós desenvolvemos. Continua aqui Kardec nesse mesmo item. Ele diz assim: certas pessoas, entre as mais céticas, fazem-se apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade supõe o desinteresse, a abnegação da personalidade. O orgulho é uma anomalia para a verdadeira fraternidade. Então Kardec compreende, né, que o ceticismo, ou seja, a falta de ainda que seja uma crença a respeito da nossa realidade espiritual, faz com que nós vivamos essa realidade material em que é uma tendência natural cada um deseje se sobrepor ao outro. Então é aquela fogueira de vaidades, fogueira de egos, é o orgulho que cada um ali coloca em prática, porque a nossa felicidade depende da posição que nós ocupamos no mundo, e não a posição que nós ocupamos no universo como seres imortais. Eu não posso dizer que sou feliz vivendo, por exemplo, privações, vivendo uma posição de simplicidade, sendo que a minha crença diz que para que eu possa ser feliz no mundo, eu tenho que ter posses, eu tenho que ter posição, eu tenho que ser influente, eu tenho que ser ali admirado e desejado. Essa é a realidade que nós temos no mundo material. E para que isso possa se fazer ali uma realidade, eu preciso alimentar o meu orgulho e a minha vaidade, que são exatamente as duas grandes forças que vão fazer com que eu alimente a minha ambição de conquistar essa posição. Então, se eu quero ser feliz no mundo, o que o mundo pode me oferecer para que eu seja feliz? De que modo que eu possa alcançar esses elementos? E aí, quando eu tenho um entendimento sobre a minha imortalidade como espírito, eu posso até alimentar a minha ambição para conquistar esses mesmos elementos que a sociedade material me oferece para que eu seja feliz. Mas no momento em que eu desencarno, eu vou perceber que tudo isso fica para trás. E aí então eu vou ter um entendimento de que eu tenho que administrar esse patrimônio, administrar essa posição em que eu ocupo como parte das minhas experiências, pensando exatamente nas conquistas do espírito que vai viver no mundo espiritual a sua realidade. Então não importam os títulos, não importam as posses, não importa a posição que eu ocupo no mundo. Num simples sopro, eu deixo esse mundo material e retorno para a minha realidade. E aí, então, no mundo espiritual, eu serei exatamente aquilo em que eu me transformei. A partir das minhas escolhas, a partir das minhas ações, a partir do modo como eu me vejo. E aí, quanto mais apegado à realidade material eu me encontro, mais desequilibrado eu me encontro no plano espiritual. Porque eu sou desencarnado querendo viver como um encarnado. E esse conflito tem ali um peso significativo sobre o espírito. Porque ele simplesmente se vê deslocado. Ele quer alguma coisa que já não lhe pertence. Ele quer alguma coisa que ele já não pode mais alcançar. Por isso, então, essa mudança de valores, essa mudança de concepção que nós temos a respeito da vida, ela tem que começar a sua transformação desde já. Então, nós vivemos no mundo sem pertencer ao mundo, como dizem para nós os espíritos. Eu estou aqui no mundo, então eu vou administrar tudo aquilo que diz respeito a mim em busca da felicidade. Eu vou administrar as minhas relações pessoais, eu vou administrar o trabalho que eu exerço, administrar a posição que eu ocupo. No momento em que eu deixo o mundo material e retorno para o mundo espiritual, serei eu comigo mesmo, eu com a minha própria consciência. Se por acaso essa consciência se encontra em desequilíbrio, certamente também sofreremos as consequências disso. Por isso, então, quando Kardec coloca para nós, nesse trecho, que o orgulho é uma anomalia para a verdadeira fraternidade, é uma realidade. Porque se eu vivo no mundo e desejo ser feliz no mundo, a única força que me move vai ser exatamente a do orgulho. E como consequência, o egoísmo, que é fruto desse orgulho. Com que direito impereis um sacrifício àquele mesmo a quem dizeis que com a morte tudo se acabará para ele, e que amanhã talvez nada mais seja do que uma velha máquina desarranjada e atirada fora, ou seja, aquilo que pode ser descartado no futuro, né? Que razão terá ele para se impor alguma privação? E essa privação é exatamente isso.
o sacrifício em prol da fraternidade, quando coloca Kardec aqui em cima para nós, que ele diz que a fraternidade supõe desinteresse à abnegação da personalidade. Ou seja, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu desejo ser, abrir mão das minhas posses, não abrir mão no sentido de descartar aquilo que eu conquistei, mas abrir mão no sentido de não fazer com que a minha vida gire em torno daquela propriedade. E é então quando Kardec coloca para nós aqui de um modo bastante pertinente, né? Quando ele diz para nós que, deixa eu pegar aqui o trechinho, que razão terá ele para se impor alguma privação? Por que eu vou deixar, por exemplo, a minha opinião de lado? Para que eu vou deixar a minha posição de influência de lado em prol da fraternidade, se para mim o futuro não faz diferença nenhuma? Esse sacrifício simplesmente não tem sentido. Eu vou deixar de brigar e agredir o outro impondo as minhas ideias a troco de nada, porque no futuro eu vou me ver, na verdade, como um derrotado. Porque eu tinha a oportunidade de vencer na minha posição e me destacar alimentando o meu orgulho a troco de nada. Então essa ideia da felicidade material, ela é muito presente para nós. E qualquer tipo de sacrifício, ele tem que ter um motivo. Certa vez, nos nossos estudos, eu levantei aquela questão, né? Por que eu preciso fazer o sacrifício para ser considerado uma pessoa boa? O que eu ganho com isso exatamente? Aí para nós que já vivenciamos, né, os lampejos da bondade, os lampejos da felicidade, da fraternidade, a gente vai dizer, é um bem-estar que eu sinto quando eu pratico um ato bom. E aquele que não conhece, ele vai dizer, mas a troco do que você fez isso? Se você simplesmente vai desaparecer e não existe nada que vai te chegar como benefício, se você não tem nada que possa te acolher no futuro. Aí o indivíduo vai dizer, bom, se é assim, eu prefiro continuar vivendo do modo como eu vivo. Alimentando os meus vícios, os meus prazeres, as minhas tendências, porque no momento em que acabar, como diz o ditado popular, aproveite a vida, porque a vida é muito curta. E aí então a gente vê esse aproveitamento da vida, vivendo aqui todos os grandes prazeres que o mundo pode oferecer. Então a gente vai perceber que a ideia do futuro, ou a ausência desse futuro, influencia diretamente no modo como nós nos comportamos aqui no mundo. E aí então a doutrina espírita, né, com todo o seu conteúdo, traz para nós esse esclarecimento. A partir, como eu disse anteriormente, da construção do raciocínio, eu vou perceber que as minhas ações do presente certamente terão ali uma repercussão no futuro. E essa repercussão pode ser positiva ou negativa, de acordo com a natureza das minhas ações. E aí então vai perguntar, mas por que você quer ser uma pessoa boa? Vale a pena você ser uma pessoa boa? Vale a pena você praticar esses sacrifícios? Exatamente, Jorge. Então, ele se torna esclarecedor e libertador quando nós firmamos as nossas convicções, quando eu tenho plena certeza de que essa é uma realidade. E daí então a importância do estudo, que nós vamos então estudando e fortalecendo cada vez mais essa certeza. Porque do contrário, se eu não acredito nada disso, eu vou viver a vida do jeito que a vida apresenta para mim. E aí então eu vou usar, como diz o outro ditado popular, a lei da selva, a lei do mais forte. Porque já que eu não tenho nada a perder no futuro, que todo mundo vai acabar para os outros, simplesmente nós mudamos de posição. Mas aí nós temos dois detalhes, né? Como Kardec coloca para nós que entre as mais céticas, nós vamos encontrar também pessoas que são apóstolos da felicidade e do progresso. Então muitas vezes eu posso viver de um modo material, mas ser ali uma pessoa que traz uma bondade relativa. Mas a partir do momento em que eu tenho que tomar uma decisão entre a minha felicidade e a do outro, eu vou optar pela minha felicidade, ainda que o outro sofra as consequências das minhas escolhas. Porque já que eu não tenho nada a perder, então eu faço escolha. Entre ter que escolher entre mim e uma outra pessoa, claro que eu vou escolher para mim. Entre a minha família e a família do outro, eu vou escolher para a minha família. Os meus interesses sempre virão à frente do interesse alheio. Por isso, então, o egoísmo, não que seja aquele egoísmo necessariamente destrutivo, o indivíduo que comete crimes, que destrói, o egoísmo sutil do dia a dia. É aquele egoísmo que você vê no trânsito,
é o egoísmo que você vê atrás do balcão de uma loja, é aquele egoísmo que você vê dentro de casa, na disputa de cadeiras na mesa da cozinha. São situações simples assim. Então nós podemos não praticar o egoísmo no seu sentido mais bruto, que é o egoísmo destrutivo, mas nós vivemos ainda o egoísmo sutil no nosso cotidiano, exatamente porque, embora nós tenhamos o entendimento sobre a realidade do futuro, esse entendimento ele ainda, não é ainda claro para mim. Porque se fosse, com toda certeza eu mudaria meu comportamento em todas as situações que eu vivo no meu cotidiano. Mas infelizmente, né, como a gente tem ainda o entendimento racional, mas não tem ainda a convicção profunda, nós acreditamos, desejamos, mas não conseguimos ainda viver. Bom dia, abraço. Entre o seu prazer e a felicidade do outro, sempre se prefere o seu prazer, ainda que seja efêmero. Por quê? Não, efêmero, ilusório, porque a vida não oferece nada além disso. Então eu vou transformar isso numa realidade. Mais vale para mim um prazer momentâneo do que a vida acabar e eu não ter vivido nada. Assim é o entendimento materialista, o entendimento que diz respeito apenas aqui ao mundo material. E, infelizmente, nós vemos isso no nosso país, por exemplo, como eu disse para vocês no início, que é um país essencialmente religioso, é aquela religiosidade da boca para fora. Porque intimamente cada um vai vivendo ali a sua vida, né, como se não houvesse essa preocupação. Eu vivo um conforto social, eu vivo o protocolo social fazendo parte de alguma religião, acreditando em alguma coisa, mas não significa que a minha vida esteja pautada por essa filosofia. Se tivesse, o Brasil, como eu disse para vocês, é um dos países mais religiosos do mundo. Imaginemos se nós vivêssemos essa religiosidade com plena convicção. O nosso país aqui seria o paraíso. Não haveria corrupção, não haveria egoísmo, não haveria violência em todas as situações, seja ela violência doméstica, violência pública, violência física, violência verbal. Não haveria corruptores e nem aqueles que foram corrompidos, se nós vivêssemos a religiosidade. Então nós percebemos que você ser religioso, ser adepto de uma religião, não significa que você esteja espiritualizado de fato. Você apenas tem ali o seu conjunto de crenças. E em todos, né, quando a gente fala sobre a religiosidade do nosso país, sejam eles espíritas ou não. Nós falamos em termos de crenças religiosas, mas não necessariamente convicções. Continua Kardec. Então aqui nós lemos, né? Que razão terá ele para se impor alguma privação? Não é muito mais natural que nos curtos instantes em que me concebeis, ele procure viver o melhor possível? Ou seja, né, viva a vida intensamente porque a vida é muito curta, em outras palavras, né? Vem disso o desejo de possuir bastante para melhor gozar. Desse desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja ao desejo de tomar o que eles possuem, vai apenas um passo. O que é o que o retém? A lei? Ou seja, né, o que impede alguém de tomar do outro aquilo que ele não tem, aquilo que ele deseja? A lei? E Kardec coloca, mas a lei não abrange todos os casos. Direis que é a consciência, o sentimento do dever? Mas no que se baseia o sentimento do dever? Esse sentimento encontra uma razão de ser na crença de que tudo acaba com a vida? Bom dia, Sandra. Com essa crença, uma única máxima irracional, cada um por si. E aí, como eu coloquei para vocês, né? Cada um por si, Deus para todos é o ditado popular. Mas se eu não acredito no futuro e Deus para mim não faz diferença, então é simplesmente cada um para si. E aí então vai imperar a lei do mais forte, aquela lei da selva, na verdade ali é a lei do puro egoísmo. Didima colocou, imagina a nossa responsabilidade sendo o país mais espírita do mundo. Pois é, ainda tímido, né? É um público ali pequeno ainda, de 25 a 30 milhões de adeptos da doutrina espírita, num universo de 200 milhões. E nesse 200 milhões, nós temos ali, né, o universo de mais de 7 bilhões e meio de pessoas.
E a gente tem observado, né, como eu sempre falo para vocês, que o maior laboratório que nós temos para poder compreender a aplicação desses princípios cristãos, não necessariamente espíritas, mas cristãos de modo geral, porque a religião cristã no nosso país ela é a mais presente, nós vemos, por exemplo, nessa época de pandemia, em que muitas vezes cada um pensa em si próprio, você se preocupa consigo mesmo e não se preocupa com o outro, tudo em nome da fé, em nome da religião. Nós não vimos isso aí? Templos religiosos querendo abrir suas portas em nome da fé, sem se preocupar com contaminação daquilo que a ciência transmitia? Nas dificuldades materiais que o nosso país vem vivendo, não temos ali, cada um ali, se virando para poder conquistar aquilo que precisa e se esquecendo do outro? Então, nesse momento em que exige de nós um comportamento moral mais equilibrado, infelizmente o que nós vemos é exatamente esse descompasso entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu desejo ser. Continua para nós aqui o texto. As ideias de fraternidade, de consciência, de dever de humanidade e mesmo de progresso não são mais do que palavras vãs. Ó vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis do que as palavras, não sabeis de todo o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas por que falo de responsabilidade? Para o cético, ela não existe. Ele só presta homenagem à matéria. Eis aí então a questão. Nesse detalhe, quando se fala sobre pátria do Evangelho, nós lembramos que nós vivemos num mundo ainda de aprendizes, né? Então, certamente aqui o Brasil, sendo o país mais cristão do mundo, em termos de volume de cristãos, certamente esse ensinamento se encontra mais difundido. Mas, mais uma vez, né, a gente lembra que é como se nós fôssemos ali uma escola no ensino fundamental que foi construída no meio de uma biblioteca. O conhecimento está à nossa volta. Não significa necessariamente que nós tenhamos capacidade de acessar esse conhecimento. Então, é o início. Então a gente pode colocar aqui o Brasil como sendo pátria do Evangelho no sentido embrionário. A doutrina espírita se faz presente aqui. Nós podemos tentar imaginar como será a doutrina espírita das próximas gerações, nas próximas 2 ou 3 gerações. Nós estamos em 2021. Imaginemos, por exemplo, em 2035, 2040, como será ali a difusão da doutrina espírita? Né? Pois é, muitas vezes a gente lembra que a falta de vontade, né, Jorge, ela depende da falta de compreensão, da falta de convicção. E, portanto, mostra a imaturidade ainda. Né? Porque aquele que tem essa convicção, certamente ele se mostra ali determinado para colocar isso em prática. Então nós ainda estamos na fase de deslumbramento. Lembrem, né, aquela mensagem que chegou para nós do amigo do bem, que dizia que nós aqui, a maioria, estamos em contato com a doutrina espírita pela primeira vez. Então é muito diferente de nós estarmos em contato, não com a doutrina espírita em si, né, mas com os princípios da doutrina. Outros espíritos já trazem esses princípios há muito tempo. Nós estamos tendo o primeiro contato agora. Então estamos ainda nessa pátria do Evangelho no sentido ainda embrionário, no sentido germinativo, né? É aquela experiência do feijão que começa a lançar ali suas primeiras folhinhas. Mas certamente ali está frutificando, né? Já começa ali a frutificar, não, começa já a aparecer o broto. Já é um começo. Próximo item, número 4, diz aqui então Kardec. O progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Então a gente para por aqui, né, por enquanto. O progresso da humanidade. Então, para que a humanidade como um todo possa evoluir, ela depende da lei de justiça, amor e caridade, que nós estudamos aqui, né, nesse último livro, né, nessa última parte do Livro dos Espíritos. E essa lei se funda sobre a certeza do futuro. Justiça, amor e caridade
depende de eu acreditar que existe esse futuro. Do contrário, se eu viver apenas o presente, a caridade ela vai ser interesseira, o amor ele vai ser tendencioso e a justiça apenas quando me favorece. Quando eu penso no futuro, a justiça tem que ser para todos, o amor tem que ser universal e a caridade a força que move cada um de nós. Então a gente percebe a diferença que faz nós entendermos e colocarmos em prática esses princípios, dependendo de como eu vejo o meu futuro e como eu vejo o meu presente. É fundamental essa percepção que nós temos entre a realidade atual e a realidade futura. Tirai essa certeza e lhes tirarei sua pedra angular. Lembra que pedra angular, né, é um nome que se dá para a antiga arquitetura, que era aquela pedra que ficava ali nas quinas das construções, que dava sustentação, né, as pedras que davam sustentação para toda a estrutura acima. Você tira essa pedra angular e você faz com que toda a parede desmorone. Então é essa analogia que é feita. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade humana. Então, lei de amor, justiça e caridade, é dessa lei que derivam todas as outras. Então nós vamos falar daquelas que nós estudamos, né? Lei de progresso, lei do trabalho, lei de adoração. Todas essas leis dependem de justiça, amor e caridade. Né? Quem ensinou isso o que, Ana, exatamente que você perguntou? Coloca para mim, por favor. Então, dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade humana. Somente ela pode curar as chagas da sociedade. Então, essas chagas da sociedade é que nós vemos hoje, né, olhando para fora de nossas janelas. Onde nós temos, né, o próprio Cristo, né, que trouxe para nós, amar o teu próximo como a ti mesmo. E isso faz parte dessa lei natural, que no mundo espiritual mostra para nós exatamente ali, nessa formação dessas convicções, através do depoimento dos próprios espíritos, que eles refletem no mundo espiritual a vida que eles levam no mundo espiritual como consequência da vida que eles levavam aqui. O espírito egoísta aqui sofre o egoísmo no mundo espiritual, sofre desse egoísmo. O espírito que viveu essa bondade, vive também essa bondade no mundo espiritual. Por isso, então, essa convicção no futuro, no sentido de futuro espiritual, futuro além da matéria, vem exatamente o que a doutrina espírita traz para nós, não apenas a parte teórica, mas traz também para nós a parte prática, no sentido, né, a partir do depoimento dos espíritos que viveram essa experiência. Né? Faz tempo e continua sendo propagado, né? Então, somos nós que acabamos, infelizmente, distorcendo um pouco esses ensinamentos, porque é difícil, né? A gente manter esse mesmo comportamento com essas lições, se nós vamos perdendo as nossas referências no meio do caminho. Então, quando a gente percebe que é alguém muito distante que traz esse exemplo e tudo mais, a gente acaba perdendo um pouco dessa motivação de querer também pôr em prática. Quando todos ali vivenciam mais próximos desses modelos, desses exemplos, né, nós temos ali aquele trabalho conjunto para se fazer. Agora, fazer esse trabalho individualmente, aí certamente é muito mais difícil. Continua. Então, dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade humana. Somente ela pode curar as chagas da sociedade. Então, como eu dizia para vocês, basta a gente olhar para fora da janela de casa, que a gente vai ver quais são as chagas da nossa sociedade. Aí vamos ter ali de novo, né, a violência, o egoísmo, o abandono, a indiferença, essa tendência que cada um tem, né, de viver de acordo com o seu ponto de vista. Então, tudo aquilo que a gente percebe que traz desequilíbrio para a sociedade, nós podemos chamar de chaga. Ou seja, são aquelas feridas, né? E essas feridas só podem ser curadas a partir da lei de justiça, amor e caridade. Se nós percebemos uma situação de desequilíbrio, basta a gente fazer uma comparação. O que falta desses 3 pilares dessa lei para que aquilo se transforme?
E continua. E isso podemos julgar pela comparação das épocas e dos povos, porquanto melhoram a sua condição à medida que essa lei é melhor compreendida e melhor praticada. Se uma aplicação parcial e incompleta produz um bem real, o que será quando a tomarem por base de todas as instituições sociais? Isso é possível? Sim, porque quem deu 10 passos pode dar 20 e assim por diante. Pode-se, pois, avaliar o futuro com base no passado. Já estamos vendo se extinguirem pouco a pouco as antipatias entre os povos, as barreiras que os separam caem com a civilização, eles se estendem as mãos de um extremo a outro do mundo, maior justiça preside as leis internacionais, as guerras se tornam cada vez mais raras e não mais excluem os sentimentos de humanidade. A uniformidade se estabelece nas relações, as distinções de raças e de castas desaparecem e os homens de crenças diferentes fazem calar os preconceitos sectários para se confundirem na adoração de um único Deus. Então esse modelo que Kardec coloca, a gente vai dizer, mas hoje, né, isso acaba sendo quase que uma ilusão, porque hoje não é bem assim que as coisas acontecem. Mas o que Kardec coloca a gente tem que avaliar o futuro com base no passado. Basta a gente lembrar que em 1888, portanto nós temos ali 130 anos praticamente, nós tínhamos escravidão aqui no Brasil. Aquela escravidão em que o homem era objeto do próprio homem, em que a vida era insignificante. Essa lei se extinguiu, vieram ainda as dificuldades a serem enfrentadas por uma sociedade em desenvolvimento, mas nós percebemos que, se alguém tiver alguma dúvida com relação ao que era a escravidão, imagina a escravidão hoje no presente. Daquele mesmo modelo como acontecia no passado. Kardec, quando ele falava que as guerras começaram a diminuir, e isso nós tivemos depois, né, a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Então tivemos duas grandes guerras que forçaram as instituições do nosso planeta a criarem órgãos e criarem leis para poder preservar o direito à vida. E ainda há essas pequenas violações, mas não se compara com essas experiências dolorosas que nós vivemos. O Brás colocou, né, veio terminar de verdade no governo Vargas, né? Ainda temos, né, Brás, as diferenças sociais, os desequilíbrios, mas, mais uma vez, existe uma diferença muito grande entre você encontrar, por exemplo, preconceito na relação entre as pessoas dentro de uma sociedade e você viver uma época de escravidão. E isso mostra para nós a dificuldade que é de transformar um indivíduo num período tão curto de 1,5 séculos, que dá a impressão de que basta o indivíduo reencarnar 2, 3 vezes que já é o suficiente para ele se tornar um espírito puro. E não é. Quantos ainda estão encarnando aqui no nosso mundo, trazendo ainda experiências de provas e expiações relacionadas com atitudes desse período da escravidão? Aí nós estendemos o nosso olhar pelo mundo afora e nós vemos então refugiados, guerras, tantas e tantas dificuldades. Esses espíritos estão vivendo experiências que viveram há 200, 300 anos. Eles ainda estão passando por esse processo de transformação. E assim acontece conosco. Daqui 2 ou 3 encarnações para nós, vai ser muito pouco, imaginando que a gente vai conseguir suprimir ou dissolver de nós todas as tendências negativas que nós temos ainda. Então, sim, nós trazemos essas tendências, mas certamente elas se transformaram desses períodos tão destrutivos que nós vivemos no passado. O Jorge colocou, né, de lá para cá 2 grandes guerras, né, hoje seria condenável. Não, eu não vejo já, Jorge, estudando um pouco sobre a história, sobre as nossas instituições, sobre as leis internacionais, eu já não vejo mais a possibilidade de existir guerra dessas proporções. O que nós temos certamente são tensões entre nações,
Nós vemos então ali alguns conflitos que vão sendo ajustados, né, no âmbito diplomático e tudo mais, mas guerra daquela forma já não vemos mais, exatamente como consequência dessa evolução, desse progresso que nós tivemos, a sociedade evoluiu, exatamente. Né? Mas mais uma vez, Ana, a gente percebe que existe, como eu falei para vocês, o preconceito e a diferença social, mas isso não se compara com a escravidão que nós vivemos aqui durante mais de 2 séculos. A escravidão no sentido puro da palavra. Hoje nós encontramos, como eu falei para vocês, as consequências sociais, as consequências morais daquele processo que não terminou ainda. É um processo longo que vem se desenvolvendo. Então, talvez daqui 2, 3, 4 gerações, a gente consiga extinguir essas sequelas desse período de escravidão que nós vivemos aqui. Basta a gente lembrar que o Brasil começou a ser efetivamente colonizado a partir do século XVII. Do século XVII ao século XIX, foram quase 3 séculos de escravidão. E escravidão daquelas que nós vemos assim nos filmes, que nós lemos nos livros, que pouco refletem a realidade daquele período. Hoje nós temos os conflitos sociais, as lutas, né, por direitos humanos, por direitos sociais. Olha a diferença entre hoje você ter o direito de lutar, você tem ali a oportunidade de lutar por esses direitos, numa época em que ninguém tinha o direito. Houve mudança, nós temos que reconhecer isso. Por isso que Kardec olha que quando nós vamos para o passado, nós temos que analisar o presente, olhando para o passado e projetando o futuro. Porque do contrário, a gente vai olhar para o nosso mundo hoje e vai dizer, nosso mundo está perdido, não tem mais solução. Voltemos 2, 3 séculos no tempo, aí a gente vai entender o que era um mundo que parecia ser perdido. A escravidão declarada, pois é, qualquer tipo de escravidão que acontece hoje, ela é um crime. No passado, ela era lei. Então, quem pratica isso hoje está infringindo a lei. Se a lei vai ser cumprida, se não vai ser cumprida, depende das instituições humanas. Mas certamente nós temos leis hoje que atacam, né, que combatem esse tipo de comportamento. Né? E o dinheiro acaba sendo o motivo. Né? O dinheiro, o egoísmo, as crenças egoístas, tudo isso faz parte, né, dessas causas de guerras. Mas o importante é que as ideias estão se transformando. É sempre importante para nós que estudamos a doutrina percebemos por que nós estamos estudando a doutrina. Porque como estudantes, nós temos essa visão, né, de evolução do princípio inteligente do ser humano. E aí então nós vamos olhar que nós estamos evoluindo durante esses períodos. De pegarmos, por exemplo, na época das grandes navegações, em que as nações invadiam outras nações em nome da colonização, em nome dessas riquezas, né, Ana, que você colocou. Então nós estamos passando por esse processo de transformação. E aí a gente vai ver, né, se o mundo evoluiu pouco de lá para cá, numa visão assim muito superficial, mostra que nós evoluímos muito pouco de lá para cá. Então o atraso é nosso, não é o mundo que está errado. Somos nós que estamos atrasando o progresso porque nós simplesmente nos recusamos. Né? Esse é o detalhe. Né? Acredito que já estamos na Terceira Guerra, né? Depende do modelo de guerra que a gente compara, né? Uma guerra bélica, por exemplo, aberta como aconteceu, não. Mas a gente tem hoje muitas tensões no nosso planeta. São tensões políticas, tensões sociais, tensões relativamente bélicas, né? Numa guerra fria que se mostra, né? Mas nada comparado com aquilo que aconteceu no passado, com toda certeza. O Jorge colocou, imaginemos na época de Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos. Né? Naquela época, né, de Kardec, a gente vai perceber guerras que aconteciam o tempo todo, guerras por fronteiras. Né? Então, Kardec mesmo, né, ele relata isso para nós na Revista Espírita, guerras que aconteciam entre França e aí então, né, aqueles estados italianos que estavam se unindo. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, logo depois ali com Leon Denis trazendo para nós o relato. Né? Então, era algo bastante contemporâneo. Né? São consequências de nossas transformações e essa é a paz, né, que nós desejamos. E continua aqui para nós o texto. Vamos lá. Falamos dos povos que se encontram à frente da civilização. Sob todos os aspectos, estamos ainda longe da perfeição
E existem ainda muitos resíduos antigos a serem destruídos, até que tenham desaparecido os derradeiros vestígios da barbárie. Olha Kardec colocando exatamente aquilo que a gente conversou agora. Mas aqueles vestígios poderão opor-se ao poder irresistível do progresso, e essa força viva, que é em si mesma uma lei da natureza? Se a geração presente é mais adiantada que a anterior, por que a que nos sucederá não seria mais do que a nossa? Ou seja, né, cada geração tende a trazer para nós sempre algo novo, né? E a gente tem mecanismos que nos forçam essas mudanças. Né? Nós estamos aqui testemunhando esse período tão importante, né, com essa ideia, com essa época de pandemia, mudança de comportamento da sociedade. Né? A pergunta que a gente vai fazer é, será que a gente está conseguindo absorver realmente a lição que esse momento está apresentando para nós? Será que dos 100% de aprendizado nós vamos conseguir tirar ali 10, 20%? Ah, então só a história que vai mostrar para nós, analisando, né, a nossa sociedade nesses próximos anos para ver se a gente aprendeu alguma coisa. Né? E continua. Se a geração presente é mais adiantada que a anterior, por que a que nos sucederá não seria mais do que a nossa? Ela o será por força das coisas. Primeiro porque como as gerações se extinguem dia a dia, alguns velhos campeões dos velhos abusos, e assim, pouco a pouco, a sociedade vai se formando de elementos novos, destituídos dos velhos preconceitos. Então, a gente lembra, né, dos ensinamentos dos espíritos, que o processo de encarnação, desencarnação, reencarnação, como Kardec, né, como se encontra lá no túmulo de Kardec, né, nascer, crescer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, individualmente, a gente vai passando por esses pequenos progressos. Coletivamente, vai ser o resultado dessas mudanças individuais. Porque a gente lembra que não é o mundo que vai melhorar para que a gente possa ser feliz. Somos nós que vamos ser felizes para fazer com que o mundo se transforme, ao contrário. Muitas pessoas dizem, né, pare o mundo que eu quero descer. E aí a gente entra com outro tipo de pensamento, né? O cachorro, quando ele se muda, ele leva com ele as pulgas. Ou seja, não adianta você descer desse mundo, porque o próximo mundo que você vai habitar vai ser você com você mesmo. Se você não se transformou, o inferno que vive dentro de você vai te acompanhar. Então, através dessa encarnação e desencarnação, a gente vai passando por essas modificações. São modificações lentas, são modificações trabalhosas, mas que inevitavelmente vão sempre refletir na vida coletiva. Poderia ser melhor? Não tem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, não conseguimos ainda alcançar esse patamar tão determinado para promover essas mudanças. O Jorge colocou: as novas gerações são formadas por nós mesmos, reencarnados com novas ideias. É essa convicção que mostra para nós exatamente essa esperança do futuro. Do contrário, se eu não tenho essa esperança, eu vivo simplesmente de acordo com o presente, no cada um por si. E continua Kardec. Então, em primeiro lugar, é isso. Né? As gerações vão se extinguindo e depois, então, as novas gerações vão se sucedendo, compostas por nós mesmos. Em segundo lugar, porque desejando os destituídos dos velhos, desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se empenha em derrubá-los. Desde que o movimento progressivo é incontestável, o progresso futuro não poderia ser posto em dúvida. O homem, por natureza, quer ser feliz e não busca o progresso senão para aumentar a sua felicidade, sem o que o progresso não teria objetivo. Aí aqui é o que a gente conversou já anteriormente, né? Como é que eu posso pensar na felicidade se eu não entendi ainda o que é a felicidade? Então, enquanto nós estamos passando por esse processo de espiritualização, a gente começa a mudar também os nossos conceitos a respeito do amor, da felicidade e da caridade, que são aqueles três tipos, né, de sentimentos, comportamentos que nós vivemos hoje, mas que nós não entendemos o seu verdadeiro sentido. Tanto é assim que a felicidade, para mim, significa conforto e posição material. O amor, para mim,
significa a paixão direcionada que eu tenho. E a caridade depende da minha culpa ou depende da necessidade de autopromoção que eu tenho. Quando então eu penso na felicidade do espírito, que é então ele extirpar de si mesmo todo o sentimento de egoísmo, todo o sentimento de orgulho, ele começa a viver um novo estado de felicidade. O espírito vivendo um novo estado de espírito, aí sim ele começa a viver isso no seu dia a dia. O amor ele se torna um amor incondicional. Não é o amor egoísta, passional que nós temos ainda. É um amor mais maduro, em que nós vemos as pessoas realmente como irmãs. E pode até parecer um chavão para nós, né, quando nós falamos que todos nós somos irmãos perante Deus, mas na verdade é olharmos para as pessoas, vendo que elas também estão ali vivendo as suas experiências. Mas no nosso estado atual, nós temos ali simpatias e antipatias que são absolutamente voláteis. Eu posso gostar de uma pessoa hoje e amanhã eu já deixo de gostar. Posso não gostar de alguém hoje e amanhã eu passo a gostar. Porque é uma questão de se ela me agrada ou se ela não me agrada. E não pensar no amor universal, como foi ensinado por Jesus para nós. Mas seguindo aqui para nós, vamos lá. O homem, por natureza, quer ser feliz e não busca o progresso senão para aumentar a sua felicidade, sem o que o progresso não teria objetivo. O que seria o progresso para ele se não tivesse por fim melhorar-lhe a posição? Mas quando tiver a soma de felicidade que o progresso intelectual lhe pode dar, perceberá que essa felicidade não é completa, reconhecendo que ela é impossível sem a segurança das relações sociais. E esta segurança ele só a encontrará no progresso moral. Então, por força das circunstâncias, ele mesmo impulsionará o progresso nesse sentido e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para atingir o alvo, que é a certeza do futuro. Então a gente vê que através do desenvolvimento do progresso intelectual, nós mudamos a estrutura da nossa sociedade. A estrutura material, a estrutura social, a estrutura econômica, e nós estamos em plena mudança. Mas somente com o progresso moral é que a gente vai dar qualidade para essas mudanças. Porque eu posso mudar o sistema econômico para que ele se torne mais produtivo. Mas sem o progresso moral, eu não vou ter condições de fazer ali a devida e necessária distribuição equitativa, equilibrada, para que todas as pessoas tenham oportunidade. Eu posso ter uma sociedade organizada com suas leis, mas sem o progresso eu não vou dar qualidade para essa sociedade e vou continuar ainda vivendo as desigualdades, as diferenças, os preconceitos. Então a diferença que existe entre progresso intelectual e progresso moral que tanto nós estudamos. E aí nós veremos naturalmente no nosso modo de viver que percebendo que determinado comportamento traz para nós ali as suas tantas dificuldades, é quando os homens então vão se juntar para poder discutir, fazer ali a sua DR, né? Vamos discutir a nossa relação enquanto membros da nossa sociedade. Então assim, o que você espera com os seus direitos e de que forma que você cumpre os seus deveres. E aí, da mesma forma, eu faço isso, o outro faz isso, e a gente começa, então, a reorganizar a nossa sociedade dentro desse padrão moral. Quando uma relação não é saudável, há necessidade de se sentar e conversar sobre aquilo que as pessoas estão vivendo, quais são as causas, que tipo de efeito se está vivendo. Então vamos viver de um modo mais pacífico, vamos viver de um modo em que todos tenham oportunidade. Esse tipo de discussão que é fundamental e que nós vemos hoje, né, em tantos e tantos debates em órgãos e instituições da nossa sociedade, esse é o caminho que nós estamos iniciando, né, o caminho que nós começamos agora a percorrer. Então o início já foi dado. Agora a forma como nós vamos conduzir isso vai depender da nossa maturidade. Muitas vezes nos sentamos para debater e aí não conseguimos chegar num consenso. Porque ainda, né, cada um ali pensando nos seus próprios interesses. Aquilo que me incomoda no outro, eu deixo de fora. Mas eu não penso no direito que o outro tem também de viver da sua própria forma. Bom dia, soldado.
Então é por isso que nós colocamos o progresso intelectual deve ser acompanhado no progresso moral, e nós veremos isso em todas as transformações da nossa sociedade, nos mais variados segmentos. Então o ideal é, principalmente nessa época de campanhas políticas, né, nós vemos muitas promessas, e aí vemos ali quais são os temas principais abordados por aqueles, né, que pleiteiam um cargo público, né? Então ele fala sobre justiça social, segurança pública, ele fala sobre trabalho, ele fala sobre educação, saúde, habitação. Então ele começa a trazer uma série de propostas. Meio ambiente agora é fundamental também esse tema. Então nós percebemos que são temas que são apresentados para nós que fazem parte exatamente dessa necessidade de mudança. Só que ainda nós vivemos muito mais na teoria do que a prática, né? E vivendo essa teoria, mais uma vez, já é o começo. Pelo menos nós estamos falando sobre esses assuntos. Deixa eu ver aqui o outro tema. Tá, esse aqui é bem grande. Mas vamos lá, vamos na fé. Kardec coloca aqui no item número 5. Vamos em frente. E percebam, né, que tudo isso que nós estamos lendo aqui, essas ideias que vão proporcionar para nós essas mudanças, elas são consequências do entendimento que nós alcançamos a partir do estudo do Livro dos Espíritos. Então ele fala primeiro, né, sobre a parte científica, depois ele traz para nós sobre a parte espiritual, sobre o mundo espiritual, o mundo espírita, depois ele fala para nós sobre das leis morais, trazendo para nós ali aplicações nas mais variadas situações da nossa vida cotidiana. Depois ele fecha na parte de lei de amor, justiça e caridade. Na verdade, ali, né, da esperanças e consolações. Então temos nesses 4 livros uma grande viagem em que nós vamos ali formando o nosso raciocínio, formando as nossas convicções, para agora, com esse melhor entendimento, temos essa capacidade de falar sobre progresso intelectual e progresso moral. Então houve a necessidade de tudo isso ser estudado antes. Então felizes de nós, né, que temos hoje a oportunidade de ter o Livro dos Espíritos como referência, mas temos ali um grande acervo em torno de nós que nos ajuda na ilustração e no aprofundamento desses temas. Agora imaginemos, né, naquela época em que todos, né, dependiam apenas dessa única obra, sem qualquer outra referência no seu Evangelho, que já é muito. Mas mesmo assim, ilustração, reflexão, era algo que não se tinha oportunidade naquela época. Então hoje nós temos. Item número 5. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam sua força, porque uma ideia sem fundamento é destituída de lógica, e destituída de lógica não poderia tornar-se universal. Se, pois, o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos sobretudo nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Contra essa tendência serão inúteis todos os esforços dos seus detratores, e o que o prova é que o próprio ridículo de que procuram cobrir, longe de deter o seu impulso, parece-lhe haver dado novo vigor. Esse resultado justifica plenamente o que muitas vezes os espíritos têm dito: não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que fizerem contra vós se tornará em vosso favor, e os vossos maiores adversários servirão a vossa causa sem o querer. Contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não poderá prevalecer. Aí, como nós estudamos, no primeiro item, que falava para nós sobre as análises superficiais que os opositores do Espiritismo faziam, e eu até comentei com vocês, né, que Kardec falava do patinho imantado, e aquele patinho que ficava na banheira, e aí então com um pedaço de metal você atraía o patinho ali, porque a força magnética está ali. Então, olhando esse patinho imantado, ele não tinha noção de que esse magnetismo era a força do universo que faz, né, essa força gravitacional do universo, em que os corpos se atraem, esse grande movimento estudado hoje pela astrofísica,
as gravitações dos satélites, dos planetas, das estrelas, das galáxias, tudo isso sendo demonstrado naquele pequeno fragmento que é aquela brincadeira do pato. Ou, como eu lembrei para vocês também, naquela gavetinha que a gente tem em casa, né, onde tem um monte de alfinete grudado naquele ímã, naquela gaveta de costura. Então a gente olha para aquele ímã e olha para aquelas agulhas e a gente pensa simplesmente em algo que é normal, sem se dar conta da grandiosidade desse princípio. Aqui, nesse ponto, Kardec fala a mesma coisa. Quantas pessoas dizem assim: as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo e, portanto, ali proclamam sua força. A grande preocupação dos opositores do espiritismo é a respeito da possibilidade que se tem de conversar com os mortos. Ninguém pensa no fato de você abrir a sua visão para uma realidade fora da matéria. Eles estão preocupados com os médiums e com as comunicações. Eles não se preocupam, e aí entra o aspecto filosófico da doutrina espírita, porque você olha o fenômeno e começa dali a tirar as suas consequências. Porque a filosofia diz para nós, muito bem, aquela mesa se movimentou, aquele copo começa a se movimentar, aquela pessoa trouxe uma comunicação, e a filosofia entra em campo dizendo assim, mas espera aí, quem escreveu aquilo, de onde veio, que mundo é esse que essas pessoas vivem, quem elas são? Esse é o nosso futuro? É para lá que nós vamos? Então quer dizer que nós temos um futuro além da matéria. E aí nós começamos então a divagar os nossos pensamentos nesse campo filosófico, analisando as consequências de tudo isso. Então é a mesma coisa que acontece hoje. Ana, eu sempre brinco que eu quero ser uma mosca fluídica para estar do outro lado, para ver esse povo todo chegando, para ver como é que eles vão se comportar. Porque é aquela história, independente de você acreditar ou não acreditar, você vai morrer e vai chegar do outro lado e vai perceber que morreu. Né? Então, assim, mas a gente percebe que os opositores, seja no passado com Kardec, em que os grandes opositores eram exatamente os homens chamados homens de ciência. E no presente hoje no nosso país, os grandes opositores são as religiões tradicionais. Então, estão combatendo os médiums, estão combatendo os espíritos, estão combatendo a mediunidade, sem se darem conta da grande revelação que isso traz para nós. Então é muito curioso perceber assim, né? Você se lembra que eu falei sobre aquela florzinha no pé do Everest? A pessoa fica ali admirando ou incomodada com aquela florzinha que nasce sem olhar para a montanha. E a montanha é a maior cadeia de montanhas do nosso planeta, estendida diante dele, ele está preocupado com a florzinha que está ali no pé. Ou seja, você se apega, né? Lembram da música de Oswaldo Montenegro, né? Ele se preocupa mais com a rede do que com o mar. O mar inteiro ali cobrindo, né, todos os cantos do nosso planeta, e ele está preocupado com a rede do barquinho dele pescando. Que é exatamente isso que a gente coloca. Então vemos ali, né, que estão dizendo que o espiritismo é coisa do diabo, que o espiritismo é uma farsa, que o espiritismo é isso e aquilo, sem se dar conta de que as pessoas têm a oportunidade de perceberem o seu próprio futuro. Eis aí o detalhe, né? O soldado colocou para nós, né? Todos conhecem o mundo espiritual, né? É que entra o esquecimento no reencarne. Pois é. Quanta poesia se faz com tanto assunto que tu nos traz, né? Vou aguardar então aqui o final da poesia. Obrigado pela participação desde já. Né? Então esse é o detalhe que a gente percebe, né? Que como nós ainda nos apegamos a coisas pequenas. E aí eu lembro, né, uma passagem que é atribuída a Einstein, que diz assim para nós: mentes pequenas discutem sobre pessoas. Mentes médias discutem sobre eventos. Somente as mentes grandes discutem as ideias. E aí nós vemos então como nós somos pequenos nas nossas discussões. Estamos ali nos prendendo em detalhes simplesmente para poder satisfazer o nosso ego. É aquilo que eu acredito ou eu não acredito. Eu destaco o eu. Eu isso, eu acredito, eu acho, e de repente eu me vejo como espírito imortal. Ou seja, né, quão ainda estamos distantes dessa maturidade.
E aí vem exatamente, né, aquilo que Kardec coloca, e ele perguntou aos espíritos na Lei do Progresso, qual é a contribuição que o espiritismo pode dar para o mundo? E a resposta dos espíritos é modificar as nossas instituições. Esse modificar as instituições significa exatamente isso. Termos essa compreensão, termos esse entendimento das nossas instituições no sentido social, no sentido acadêmico, no sentido religioso, científico, enfim. Todas essas instituições humanas hoje começarão a olhar para o mundo por uma perspectiva mais elevada, e não por essa perspectiva humana em que as mentes pequenas discutem questões pessoais. Eis aí, então, o grande detalhe que a gente tem que aprender. Isso porque nós estamos do lado de cá, né? Imaginemos os espíritos do lado de lá, que observam, né, aqui a realidade do nosso mundo, em que parece que nós estamos, parece não, né? De fato nós estamos completamente alheios a essa realidade. E somente chegando do outro lado é que a gente vai realmente ter esse entendimento. Mas aí vamos perceber o tanto de tempo que nós perdemos discutindo coisas pequenas para chegar do outro lado e reaprender tudo isso. Simplesmente por uma questão de ego e de vaidade. Infelizmente, nós ainda vivemos isso. Obrigado pela participação. Diz para nós aqui, né, o nosso amigo espiritual que trouxe. Quanta poesia se faz com tanto assunto que tu nos traz. A quanto recanto se faz perceber a nobreza de trazer o estudo a quem quer saber. Quanta alegria chega com teus ensinos, quanta forma de informar, pois o melhor está em Deus. Esse, o mestre dos mestres, como é bom te ouvir. Obrigado a todos por trazer a luz. Né? Estudo de Jesus é poesia, é luz. Muito obrigado pela presença aqui entre nós, né? Dos mestres, encontramos outros tantos mestres aqui presentes entre nós, né? Dando para nós essa ajuda, essa inspiração. E dizendo para nós aqui, o ensino nos foi dado há milênios atrás, e o mestre estava ali, na simplicidade, na sua humildade, trazia a sua cartilha de luz, e ainda nesse mundo traz a sua matéria que ainda nos conduz. A cada fala, a cada escrita, tantos são seus alunos, uns ainda rebeldes, outros querendo saber. E o tempo vai mostrando que tudo ainda é clareza. Nosso maior professor, amigo de todos nós, Jesus. Portanto, continue estudando. O Evangelho está às mãos, pois a certeza desse aprendizado mostrará que tudo pode. Aquele que se mostra aplicado será esse aluno mais iluminado. Mas aquele que ainda não aprendeu, terá seu tempo. Esse filho não perdeu. Agradeço a todos vós por trazer o maior ensinamento a ser dividido, o estudo da nação divina. Pois só na educação de qualquer irmão amigo, a sua luz interior brilhará mais forte. Isso sim é saber ser forte. Obrigado, professor. Obrigado a vocês pela ajuda, sempre pelo carinho imenso que tem aqui com a gente, com essa atenção tão especial aqui com o nosso grupo. Mas esse é o processo nosso, né? Então, como eu disse no início, a gente aprende ensinando ou ensina aprendendo, né? Fica sempre aquela dúvida, né? Mas o processo é sempre o mesmo, né? Quando a gente estuda e tenta dividir um pouco desse nosso entendimento, né? A gente acaba aprimorando a nós mesmos, né? Porque quanto mais você estuda, mais se aprende. E aí depois é só uma questão de compartilhar. Infelizmente nós temos essa preciosa oportunidade, né, de compartilharmos aqui as nossas ideias, a nossa visão de mundo, as nossas experiências pessoais. Eu acho que essa é a parte mais importante de todos nós. Né? Mas é isso, meus amigos. A gente está aqui então com... Eu li esse primeiro trecho aqui desse item número 5. Número 5. Eu deixo então para a semana que vem, para a gente continuar, porque ele é bem grande. Ele tem aqui um parágrafo gigantesco aqui. Talvez a gente fique um estudo inteiro só nele. E aí então, né, depois a gente retoma aqui do início. Mas só nesse começo já deu para perceber aqui exatamente aquilo que eu passei para vocês, né, que a grande discussão que se tem em torno da doutrina espírita é o fenômeno. E até mesmo nós, né, como eu comentei com vocês, nós espíritas temos essa dificuldade.
de separarmos o fenômeno do conteúdo. Né? Lembra que eu comentei, né, que seria tão interessante se em todas as reuniões, se em todos os centros espíritas, nós tivéssemos ali, né, fenômenos físicos, né, daqueles bem ostensivos para chamar nossa atenção e sairmos deslumbrados com o espetáculo. Mas aí a gente não prestaria atenção no conteúdo. Então nós ainda nos deslumbramos, né, porque, afinal de contas, né, aquilo que nós ainda chamamos de sobrenatural provoca ainda em nós uma grande curiosidade, né, um grande efeito pelo seu espetáculo. Então, se nós espíritas passamos por isso, imaginemos aqueles que não são, que não apenas muitas vezes ficam deslumbrados com o espetáculo, mas muitas vezes também ficam ali com aquele sentimento de rejeição ainda mais aguçado, aquele sentimento combativo por não concordar, por não fazer parte do seu conjunto de crenças. Então, ainda somos mexidos, somos muito ligados ainda às impressões. A nossa razão não conseguiu ainda se desenvolver de uma forma clara, de uma forma aberta e efetiva para trazer para nós essa tranquilidade e essa capacidade de analisarmos tudo de um modo mais profundo. Mas essa aqui é a essência desse primeiro parágrafo que Kardec coloca. Mais uma vez, só para a gente finalizar, a primeira parte aqui desse parágrafo, ele diz assim: os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam sua força. Ou seja, qual é o problema das crenças espíritas em si? Você dizer que você é alguém que vai viver depois da morte do corpo físico, que você vai encontrar com as pessoas que você ama, que você tem a oportunidade de você se desenvolver, na verdade não é esse o problema. O problema é exatamente ali o elemento mediúnico, o elemento fenomênico de você conversar com os mortos, é o que provoca realmente esse efeito tão negativo nas pessoas. Exatamente porque nós temos ainda a mente muito pequena. Mas haveremos de expandir os nossos entendimentos, com toda certeza. A Angelina trouxe para nós, né, a vida, onde quer que esteja o espírito, é um constante aprendizado. A evolução acontecerá, mesmo que seja necessário. Expiação rígida para que o aprendizado aconteça. Quantas vezes se faz necessário uma medicação amarga para que a cura aconteça? O médico deixará de prescrever? Irmão do bem aqui presente entre nós também, muito obrigado pela presença, pela participação, né, pelo carinho aqui com o nosso grupo também. Então é isso. Quer dizer, mais dia ou menos dia, a gente vai continuar aprendendo, independente da nossa resistência. Né, resistir é inútil, né, como diz ali o jargão Trekker. Né, então, mais dia ou menos dia, a gente vai conseguir assimilar. E aí, então, como eu comentei com vocês, né, as nossas instituições vão se reformular. Então não será ali o espiritismo a religião de todos, mas nós veremos todas as religiões olhando a realidade do mundo físico e a realidade do mundo espiritual de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda, saindo das nossas crenças pessoais, crenças e até crendices pessoais. Inclusive nós espíritas aprenderemos também a fazer uma leitura mais correta dos ensinamentos que chegam para nós do plano espiritual. Porque nós ainda fazemos as nossas leituras limitados, né, pela nossa incompreensão, pelas nossas tendências, pelos nossos preconceitos. Então até mesmo a doutrina espírita haverá de progredir entre nós. Saindo desse espiritismo limitado e acadêmico e começar a ser entendido na sua real essência. Então tudo virá com o seu tempo, no devido tempo. O soldado colocou: os estudantes do espiritismo são privilegiados, pois se trata de uma doutrina bem restrita, né? Felizmente nós temos essa oportunidade, né? Todas as doutrinas são boas, né? A beleza está na diversidade. Não é exatamente isso que a gente coloca. As religiões não vão desaparecer do mundo. Somos nós, adeptos delas, né, que faremos uma nova leitura. Teremos ali um novo entendimento a partir dos seus ensinamentos. E aí, de fato, a felicidade deixará de ser ali baseada na prosperidade material e veremos a prosperidade do espírito. Aí sim, o nosso mundo vai se transformar. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, mais uma vez a gente retoma